Estamos abrindo hoje o Congresso de Pesquisa em Ciências Criminais, o CPCRIM, do IBCCRIM. Nós recebemos diversos trabalhos. O CPCRIM é um congresso, né, de oportunidade de trocas de experiência, de discussões políticas nas ciências criminais e nos direitos humanos. O objetivo é justamente fomentar essas discussões entre pesquisadores, estudantes, propiciar um ambiente de construção teórica conjunta. Nós recebemos 244 trabalhos para avaliação, 108 trabalhos foram aprovados, tivemos aí 10 bolsas de estudos para as pessoas participarem do congresso, como incentivo também, e 9 GTs. Quero aproveitar também a oportunidade, na condição de coordenadora geral do congresso, agradecer, né, as pessoas que fazem parte, né, que ajudaram a construir esse congresso, tanto as pessoas do IBCCRIM, que estiveram diretamente ligadas, a Marília, a Harumi, o Paulo César, a nossa presidenta Eleonora Nassif, mas também as pessoas que fazem parte diretamente do Congresso nos GTs. Né? Temos 9 GTs de discussões muito importantes nas ciências criminais, que é o GT Dogmática Jurídico Penal, comandado aí pela Beatriz Correia Camargo, professora, também Direito Penal Econômico, pela Cláudia Barrilari, Processo Penal, Defesa das Garantias e Liberdades Democráticas, coordenado pela professora Franciele Nascimento, o GT Enfrentamento ao Genocídio da População Negra, comandado pela professora Deise Benedito, o GT Sistema de Justiça Criminal e a População LGBTQIA+, pela querida Alice Quintela, o GT Criminologia, Democratização do Sistema de Justiça, também comandado pela Simone Henriques, a professora, advogada também, e o GT Justiça Juvenil, um debate muito importante, comandado pela Mariana X, a professora, o GT Gênero, Dispositivos Jurídicos e Sociais, comandado pela Rosane Borges, e o GT Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão, comandado pelas as queridas Luana Tomás e Bárbara Furtado. Então, nós tivemos vários trabalhos incríveis que vai fomentar grandes discussões nesses 3 dias de congresso. Eu quero aproveitar também para convidar vocês para participar também do encerramento do congresso, que vai ser dia 23 de outubro, às 17 horas, com o sociólogo e historiador Lourenço Cardoso, que falará sobre a branquitude e justiça criminal. Ele também é autor do livro O Branco ante a Rebeldia do Desejo, um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico. Eu quero agradecer também ao professor Lourenço Cardoso pelo convite, né, por aceitar esse convite e fazer também o fechamento do congresso, né, dia 23, e convido vocês também para compartilhar os trabalhos, para curtir as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, YouTube, onde vai ser também transmitido esse encerramento. Bom, gente, para problematizar, né, a ideia de justiça e lançar algumas provocações, nós fizemos questão de pensarmos um tema para esse congresso, que é qual justiça antirracista queremos, para abrir esse congresso. Então, é um tema atual, um tema histórico, né, porque essa é uma pergunta histórica, e essa provocação ela não tem resposta para uma questão que é histórica. Então, eu vou apenas lançar algumas hipóteses interpretativas sobre as possibilidades de uma justiça antirracista num cenário de incremento da violência de gênero e aprofundamento do racismo no nosso país, principalmente nesse contexto bolsonarista. Eu acho que, primeiramente, cabe a cada um de nós questionarmos, né, se é possível pensarmos nas possibilidades de uma justiça antirracista num cenário de profundas injustiças sociais, de classe, de gênero, de raça, de sexualidade, e quais são os elementos socioculturais que são entraves à plena realização de uma justiça antirracista. Acho que essa é uma pergunta importante. No sistema capitalista de exploração predatória, não há espaço para pensarmos a categoria justiça antirracista, porque isso é um oxímoro. E oxímoro, eu fiz questão de trazer, né, essa palavra, essa figura de linguagem, porque oxímoro é uma figura de linguagem em que a palavra
né, são de sentidos opostos, né, são combinadas de modo a parecer contraditória, mas que reforçam a expressão. E aí eu trago alguns exemplos: gentileza cruel, belo horroroso, música silenciosa, e está aí justiça antirracista. E essa deve ser uma expressão lida como contradição, como opostas, como incoerente. E esse sistema de justiça ele foi forjado sob os moldes do sistema capitalista racial, e por isso que pensar a justiça antirracista é, de fato, uma contradição. E o Brasil tem uma sociedade que se modernizou a partir de um processo de produção capitalista, ancorados em formas de atuação política que reproduz o modelo escravocrata, paternalista, patriarcal, sexista, e não comprometido com a ideia de justiça antirracista. Na verdade, a ideia de justiça que conforma a sociedade e as instituições de justiça é que oferece as bases circunstanciais necessárias para que desigualdades e privilégios, como é formada a nossa nação, sejam reproduzidas simbólica e materialmente. E o sucesso desse modelo pernóstico de justiça que nós temos, ele deriva, além de circunstâncias econômicas, sociais, culturais, muito bem definidas, mas ele também é definido pela naturalização das hierarquias sociais, do não reconhecimento do sistema de privilégios engendrado na sociedade e da consequência negação do racismo nas suas instituições, do racismo estrutural, né, com o famigerado mito da democracia racial. E aí eu lanço uma outra pergunta, né? Como que nós podemos enxergar, então, o racismo no sistema de justiça, que por muitas vezes são racismos não ditos, não vistos, difícil de ser pronunciado pelos operadores da justiça? Uma maneira de responder essa pergunta é olharmos o censo étnico-racial do CNJ, esse último de 2018, por exemplo, que revela uma corpografia jurídica majoritariamente branca, masculina, cristã, rica e cis heterossexual. E é importante fazermos esse exercício de enxergar esse retrato do Poder Judiciário para questionarmos quem são essas pessoas que compõem o sistema de justiça no Brasil. De onde elas vêm? Quais seus sobrenomes? Né? Quem são esses Fuchses, esses Toffoli? Quem são essas pessoas? Quais suas biografias? Né? Quais suas histórias de vida, suas ancestralidades? E para onde elas vão? Essa é melhor não especular, né? Não entrar nesse debate. Mas, para além, né, da composição demográfica, esse diagnóstico implica em diversos impactos na sociedade, na forma como é distribuída desigualmente a violência, a punição e a própria justiça. O diagnóstico revela também como que os códigos do racismo, muitas vezes não revelados, operam e buscam estratégias eficazes que retroalimentam o bom, entre aspas, aqui, funcionamento da justiça. Por exemplo, é importante notar que neste censo, em todas as instâncias do sistema de justiça, o homem branco está representado no topo da pirâmide, com suas linguagens esotéricas, suas presenças arrogantes em edifícios, em lugares hostis, e a necroburocracia do Estado, né, da justiça. Então, essa lógica racial do sistema de justiça, ela está atribuída ao que Rita Segato, feminista, antropóloga, ela chama de colonialidade da justiça, que é a persistência da estrutura colonial nas instituições de justiça penal na América Latina e no Caribe, que reproduzem e ecoam relações sociais do regime escravocrata. E aí a persistência dessa lógica ela pode ser vista com muito mais evidência também nos desdobramentos de políticas encarceradoras, nas ações policiais, na militarização dos territórios já criminalizados. E para desvendar essa lógica racial, é preciso a gente ir além, né, dessa descrição da sua composição demográfica e desvendar os seus desdobramentos nas narrativas judiciais, na seletividade da atuação de magistrados e no entendimento de como que o racismo tem espaço e atuação no imaginário dessa gente, né, através de suas práticas institucionais.
o racismo institucional e estrutural que naturaliza essas hierarquizações raciais no âmbito de instituições e que é reproduzido cotidianamente por agentes públicos, explica, por exemplo, em grande medida, o comportamento do comandante da rota, que a gente viu recentemente, né, e publicamente, que orientou abordagens diferenciadas em bairros como Jardins e periferias. Um outro exemplo que pode ser dado é a ordem de serviço de uma delegacia em Campinas que orientava os policiais a fazerem abordagens a pessoas pardas e negras nos arredores de bairros de classe média, chamado Taquaral, ou então em sentenças de uma juíza que fundamentou sua decisão em termos raciais, né, para fundamentar punições contra jovens negros. Então, essas concepções racializadas, utilizadas nesses casos, como a manutenção da ordem pública e o cumprimento da lei, ela revela como a justiça é produtora da noção ficcional da existência de inimigos internos da sociedade. São os inimigos da nação, né, historicamente eleito inimigo da nação, os negros e negras, indígenas, povos racializados, povos que historicamente são vistos como perturbadores da ordem pública. Né, os produzidos politicamente como os vadios, como os vagabundos, os delinquentes, os traficantes, né, e as pessoas que oferecem perigo à sociedade. Tá aí as narrativas midiáticas que dão conta de demonstrar quem são as pessoas que oferecem perigo à sociedade. Então, as tristes experiências da população prisional, né, vista hoje nessa realidade, por exemplo, com a Covid-19, e a sentença de morte decretada contra essa pessoa e decretada por essa corpografia branca representada pelo Poder Judiciário, nos permite localizar estas lógicas raciais nessas mortes evitáveis e nas prisões desproporcionais. Bom, então nós podemos afirmar que essa corpografia jurídica, traduzida pela brancura dos operadores da justiça, está presente nesse sentido, não apenas nessas figuras simbólicas de magistrados brancos, né, das pessoas que representam aí o sistema de justiça no Brasil, né, os Delanois, os Moros, os Fuchses, os Toffoli da vida, que decidem pela distribuição desigual da justiça, mas ao ethos associado ao Poder Judiciário, que o configura como metáfora da nação brasileira. Então, o retrato do Poder Judiciário é o retrato da nação, é o retrato das elites que comanda essa nação, é o retrato do Estado que comanda a nação brasileira. Nesse sentido, eu quero dividir com vocês também a minha angústia, né, sobre que justiça antirracista nós queremos. O que esperar da justiça brasileira? Não se deve esperar absolutamente nada da justiça, porque o projeto de justiça que temos é funcional e fiel à ordem escravocrata, a forma como a nossa nação foi fundada, pensada, manejada e administrada. Como nós podemos pensar uma justiça antirracista se a justiça é a própria supremacia branca na nossa nação? Então, é mais fácil considerar que justiça e brancura são faces da mesma moeda. É a mesma cara do genocídio antinegro, anti-indígena, anti-povos racializados. É por isso que justiça antirracista deve ser lida aqui como oxímoro, ou seja, uma incongruência, uma contradição, uma categoria que carrega em si a própria contradição de ser. Uma justiça que impossibilita a participação popular na interpretação de direitos, por exemplo. Uma justiça produtora e reprodutora de corpos matáveis e puníveis sob a lógica da desigualdade e do descarte das vidas negras e indígenas no nosso país. Essa é uma justiça sem garantia de nada. E nós temos vários exemplos de como a justiça brasileira opera sua maquinaria de produção de injustiças raciais. Qual foi a justiça feita no caso de Rafael Braga, Luana Barbosa dos Reis Santos, Cláudia dos Santos Ferreira? E aí eu quero lembrar, e também para finalizar, que no último dia 14 de outubro, completaram 2 anos e 7 meses da morte de Marielle Franco e Anderson Bernardes. E a pergunta que nós, defensores dos direitos humanos, dos povos racializados, estamos fazendo é: quem mandou matar Marielle? E nós perguntamos isso à sociedade brasileira.
Quem mandou matar Marielle, STF? Quem mandou matar Marielle, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Quem mandou matar Marielle, Polícia Federal? Quem mandou matar Marielle, Nação Brasileira? E, finalmente, ao chefe das milícias. Quem mandou matar Marielle e Anderson Gomes?